pessoal, eu, Felipe Aguiar, aqui na Rede Primo de Televisão, no programa Empodere, venho trazer para vocês uma pessoa muito especial, um professor que me ensinou muita coisa, trabalha com desenvolvimento humano, o Felipe Gibim. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Felipe, tranquilo? Olá pessoal, sou Felipe Gibim, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Como o Felipe apresentou, trabalho com desenvolvimento humano com várias técnicas, desde PNL, hipnose, constelações, psicanálise, um monte de coisa. Faço uma salada e crio o meu jeito, porque eu gosto de ter uma visão ampla para conseguir adaptar para o que as pessoas precisam. É isso aí. Pessoal, hoje o Felipe ele veio trazer algumas experiências e principalmente como isso mudou a vida dele, né? Eu trago para vocês aqui alguns insights sobre desenvolvimento humano, sobre empoderamento, porque eu acredito que faça muito sentido para vocês se sentirem melhor, entender o seu ser, você mesmo. Porque não adianta você trabalhar, desenvolver alguma questão na sua vida e não conhecer, e não se conhecer e conseguir enxergar qual realmente é o seu objetivo de vida, né? Sim. Felipe, eu quero que você introduza um pouco para o pessoal como que chegou o desenvolvimento humano, o porquê o desenvolvimento humano hoje faz tanto sentido na sua vida. Perfeito, eu vou começar contextualizando da minha história. Eu sempre fui aquela pessoa aquela criança bagunceira, que dava trabalho na escola, e fui seguindo muito o que minha família falava que era certo. Na minha família, todo mundo que tinha assim, sucesso financeiro, engenheiro. O que eu vou fazer? Seguir o padrão da minha família, me formei em engenharia. Todo mundo queria fazer uma faculdade pública, eu entrei na USP. Todo mundo queria, eu fui o primeiro da minha família a entrar numa faculdade pública. Todo mundo queria ser funcionário público, eu fui o primeiro, virei funcionário público. Aí de repente eu estava num ambiente que eu não gostava, num trabalho que eu não gostava, seguindo uma vida que não era o que eu queria. E aí eu comecei a ter problemas de gastrite, estresse, ansiedade, tomar remédio, um monte de coisa que eu via que fazia mal para mim. Só que eu não sabia o que fazer para sair dali, porque eu precisava do dinheiro, precisava do trabalho, precisava de um monte de coisa. E aí um amigo me chamou para um treinamento. Ele falou, vai ter um treinamento aqui, mistura coisa de coach, de PNL. Eu vou lá, acabei levando eu e minha esposa. E nesse treinamento eu gostei muito do que foi apresentado e decidi trabalhar com isso. E larguei a carreira de engenheiro, a carreira de funcionário público para desespero da família, no meio da crise, né? Então foi um negócio que para a família foi um choque. Nossa, mas você não pode largar, tem um monte de gente desempregada, não tem obra. Eu larguei tudo para trabalhar com treinamento, com desenvolvimento, com atendimento. Hoje eu fiz mais de 100 cursos nessa área de desenvolvimento, tenho mais de 1000 alunos contando todos os meus treinamentos, dei palestras para centenas de pessoas e vivo do que eu sei que é a minha paixão. Então esse desenvolvimento humano me ajudou a empreender, a ter coragem, a ter a energia para empreender e viver do que realmente eu sinto que é o que me faz sentido. Sabe? Então esse é o mais importante para mim, entender quem você é. E nesses cursos eu entendi quem eu era. Isso é aquilo que eu acabei de comentar. É muito importante primeiro a gente conseguir entender, se entender, para realmente achar qual que é o seu propósito de vida, né? Que é o que todo mundo hoje busca, é o propósito de vida, é o que te faz levantar da cama, é o que te faz ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E dentro todo esse desenvolvimento, essa sua história, Felipe, conta pra gente um pouco qual foram, pontualmente, lógico, o que cada terapia ou competência que você estudou te mudou, te transformou, porque teve uma transformação praticamente da água para o vinho, né? Vamos dizer assim. Sim. E dentro de todas as suas certificações e acabou te dando autoridade dentro desse mercado e acabou te dando também algum tipo de liberdade, né? Sim. Basicamente eu fiz várias linhas diferentes justamente para conseguir me entender mais, porque eu não acredito que tenha uma única resposta certa. Tem várias e eu vou conseguindo, pegando um pouco de tudo para me trabalhar. O primeiro contato meu foi com o coaching, que aí eu conseguia... O coaching ele trabalha muito com metas, com planejamento, olhar do presente ao futuro. E eu ficava olhando muita coisa do passado, o que aconteceu, e não tinha planejamento, não sabia o que eu queria da vida, não sabia... entender meus pontos fortes, fracos, toda essa parte do desenvolvimento. Então o coaching foi esse primeiro passo, para eu olhar e saber o que eu quero. Aí teve o coaching, logo depois entrou a PNL, a Programação Neurolinguística,
que me ajudou a entender como que eu pensava, como eu funcionava internamente, como que os meus pensamentos transformavam em ações, em resultados, e eu consegui entender como que as pessoas que eu admirava funcionavam e eu trazer essas habilidades para mim. Logo depois veio a hipnose, que aí eu comecei a entender essa parte mais inconsciente minha, entendendo da onde vinham alguns problemas meus da infância, coisas que eu vinha replicando. Depois veio um pouco da constelação, que trabalha constelação familiar, que trabalha a parte do sistema familiar, entendendo como que a família estava inserida nisso, como que todo o contexto familiar estava envolvido, que eu entendi já muito mais coisa. Também a psicanálise, que me fez entender como que funciona a mente, mais teorias para embasar o que eu faço, além de vários outros cursos, como Reiki, Barras de Axis, que ajudou uma outra visão terapêutica, e muitos cursos na área de empreendedorismo, vendas, marketing, para trazer um pensamento de empreendedor, porque eu tinha o pensamento do quê? O cara que sai da faculdade, ele aprende a ser um empregado, ele aprende a trabalhar para os outros. Ele não aprende a empreender, não aprende a vender, não aprende a administração, essa parte para ele se virar sozinho. Então ele sai sendo um ótimo empregado para os outros. Então eu tive que desenvolver esse lado empreendedor meu. Além de muitos treinamentos para trabalhar o meu emocional. Então teve todo esse contexto que, misturando um pouco de tudo, né, que foi, eu peguei uma coisinha daqui, uma coisinha dali, justamente para trazer uma visão mais holística para mim. Te deu mais segurança, né? Bem colocado na questão do empreendedorismo, porque hoje a gente sente a dificuldade, principalmente o microempreendedor brasileiro, que começa, às vezes, a maioria das vezes, um negócio mediante a um desemprego, né? E sem planejamento, sem preparamento nenhum, né? Então, o que o desenvolvimento humano pode trazer para essas pessoas para que consiga ter uma vida mais sustentável dentro do seu negócio? Porque a gente vê muita empresa fechando, abrindo e muito mais fechando, né? Então, é muito legal explicar isso pro pessoal, porque às vezes eles não entendem, eles nem sabem qual o princípio, o que o desenvolvimento humano pode agregar dentro do seu negócio. Sim, o que acontece? Muitas empresas, como você pontuou, começam para tapar um buraco. A pessoa está lá com uma dificuldade, ela está desempregada, ela resolve empreender. Muitos começam assim. Aqueles que começam planejando, eles acabam tendo mais resultado. E nessas metodologias, como por exemplo o coaching, ele trabalha muito entendendo a empresa, o que você quer para a empresa, planejando passo a passo, para justamente você ter um crescimento sustentável. Quando você planeja, quando você organiza, tem um plano de negócio, um monte de coisa assim, você tem uma chance muito maior de ter um bom resultado. Quem estuda essa parte do Sebrae, que tem muitos cursos legais sobre isso, a gente vê que a maioria das empresas que quebram é empresa que não se planeja, não entende fluxo de caixa, de investimento e está lá simplesmente sobrevivendo. É aquela empresa que funciona para pagar as contas. Não é uma empresa que a pessoa pensa lá na frente, é uma empresa que a pessoa tem para pagar boleto, para pagar as contas. Então, planejando como que eu vou pagar as contas esse mês. Não é um negócio daqui a um ano, daqui a 2, 3, como que está. Então, essa parte do desenvolvimento tem desde isso de planejar até a pessoa entender o emocional dela. Que não adianta eu fazer um curso de como eu vou fazer marketing, como eu vou aprender a vender, se o meu emocional está horrível. Com certeza. Se no meu emocional tem exemplo familiar de que alguém tentou empreender e quebrou. Aí eu fico pensando, nossa, será que eu vou crescer e quebrar igual ele? Será que eu vou... Na minha família todo mundo falava para ter emprego, para ter aquela carreira estável. Sim. Então eu cresci num ambiente que não era favorável para empreender. Eu fui me desenvolver para justamente que eu queria coisa nova sempre. Então se a pessoa cresce num ambiente desse, que os pais falam tudo para ela ser funcionária pública, para ela ter um emprego, para ela fazer uma carreira, para ela buscar coisas estáveis, ela vai ter um emocional orientado para isso. Sim. Então ela tem que se trabalhar se ela quer empreender de verdade e ter mais resultados. E você está dizendo que isso são influências das crenças limitantes, né? São as crenças que a gente adquire, principalmente na nossa infância, na época que realmente que são implementadas por nossos pais, que foram em cima dos impactos emocionais inconscientes, não são culpas diretas dos nossos pais, mas são inconscientes. Mas isso é uma questão muito legal de se falar, Felipe, porque as pessoas nunca ouvem falar, às vezes a maioria das pessoas nunca ouve falar o que são crenças limitantes. Sim. E dentro da programação neurolinguística, trabalha-se muito isso. Essa quebra dessas crenças limitantes,
essas ressignificações, né? Eu queria que você falasse um pouco como que o PNL pode ajudar nessa ressignificação desses traumas, né? Sim. Crença, só contextualizando, é aquilo que você acredita como verdade. Então, se a pessoa acredita que dentro dela que empreender é difícil, que está com crise, eu vejo muita gente falando, nossa, tá difícil agora, tô sem dinheiro. Se a pessoa acredita tanto que tá difícil, ela vai criar uma realidade que vai ser realmente difícil. Agora, não estou falando que vai estar perfeito para todos, mas, por exemplo, se uma mulher acredita que nenhum homem presta, o que ela vai fazer? Ela vai inconscientemente procurar homens que não prestam para satisfazer aquela crença dela, para ela chegar e falar, ó, tá vendo? Eu tô certo, falei que nem homem presta, achei mais um que não presta, e para mostrar para as amigas, ó, mais um que não presta. Quantas pessoas vocês conhecem que fala que nem homem presta, mas se relaciona com o mesmo tipo de homem sempre? Então, segue um padrão para quê? Para mostrar para si mesmo que ela está certa. Ela quer confirmar, o que a gente chama de viés confirmatório. Então, entendendo essas crenças, como elas foram formadas, da onde vieram, de quem que é, que essas crenças que a gente tem, ela não foi um negócio que surgiu do nada. Alguém ensinou. Sim. Ou alguma coisa da vida, ou alguém, geralmente, pais, ou pais substitutos, né, que a gente chama avós, aquelas pessoas mais próximas. E fatos que acontecem, às vezes TV, que às vezes aparece um monte de desgraceira na TV e não um programa que realmente eduque para ajudar, né, que infelizmente muita gente assiste isso. Acaba dando mais audiência e mais interesse. A pessoa parece que o ser humano gosta de ver a desgraça alheia, né? E com isso eles não entendem que isso cada vez mais vai impactando a vida deles e vai trazendo essas crenças que hoje nós temos de que a rua é perigosa e que tudo na vida, os filhos, a gente acaba trancando nossos filhos em casa, dando algumas outras opções de lazer que não são saudáveis, né? Eu vou direto em treinamentos no Rio de Janeiro. Minha avó sempre achou que ia morrer quando eu ia no Rio de Janeiro, porque ela via aqueles programas na TV e achava que era só desgraça. Então, quando a gente tem a gente cria a realidade de acordo com nossas crenças. A gente vai buscar confirmar elas. Então, a gente com a PNL consegue entender de onde vêm essas crenças, como elas são formadas, a estrutura delas, a estratégia, como que ela funciona, o pensamento, a imagem mental que vem, o diálogo interno, as sensações no corpo e consegue trabalhar de maneira pontual em cada pedaço desse. Muito legal. Pessoal, nós vamos conversar mais sobre a PNL. Felipe, eu quero que o próximo bloco traga algum tipo de exemplo, case, para o pessoal conseguir se identificar em alguma questão mais comum, tá? Logo a gente volta, a gente vai para um breve intervalo. Até daqui a pouco.